Introdução. A história que resultou na filosofia da lei do sucesso, mais conhecida no Brasil como a Lei do Triunfo, é um episódio tão extraordinário quanto os próprios resultados proporcionados pelo livro. O mundo deve a origem dessa filosofia a Andrew Carnegie, um menino irlandês que, aos 4 anos de idade, migrou com família humilde para os Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. Carnegie desenvolveu sua imensa fortuna começando a vida como operador de telégrafos. Aos poucos, migrou para o setor de ferrovias, criando, finalmente, uma poderosa indústria siderúrgica que chegou a produzir 25% de todo o aço consumido nos Estados Unidos. Já quase no fim da vida, Carnegie reconheceu que sua maior riqueza consistia no conhecimento dos princípios por meio dos quais havia acumulado sua fortuna. Seu novo propósito, então, foi de encontrar alguém que organizasse esses princípios em uma filosofia que pudesse ser compreendida e usada por qualquer pessoa. Em 1908, Napoleão Hill, um jovem repórter de 23 anos da Bob Taylor Magazine, foi encarregado de fazer uma matéria sobre Andrew Carnegie. A essa altura, o bilionário já havia entrevistado mais de 250 profissionais que talvez tivessem a capacidade de elaborar sua filosofia do sucesso. Ninguém, no entanto, parecia possuir as qualidades que ele buscava. Impressionado com Hill, Carnegie convidou-o para passar 3 dias com ele em sua mansão, localizada em uma área nobre de Manhattan. E foi durante esse período que sondou o jovem escritor para ver se ele tinha potencial para desenvolver o projeto. Nesse longo encontro, Carnegie começou fazendo um relato da história de suas conquistas. Depois, sugeriu que o mundo precisava de uma filosofia prática sobre realização pessoal. Uma filosofia que permitisse a qualquer pessoa acumular as riquezas que desejasse da forma que melhor lhe conviesse. Durante esses 3 dias, Carnegie explicou minuciosamente sua filosofia, descrevendo ao repórter como ele imaginava organizar suas ideias. Quando terminou, Carnegie secretamente testou-o, com o intuito de ver se ele era digno de confiança e capaz de desenvolver o projeto. Agora que já conhece minha ideia, disse ele gostaria de fazer uma pergunta que você deverá responder simplesmente com sim ou um não. Eu, curioso, aguardou a pergunta. Se eu lhe desse a oportunidade de organizar a primeira filosofia sobre realização pessoal que o mundo há de conhecer, e se eu o apresentasse a homens que poderiam e gostariam de colaborar com você na organização dessa filosofia, você aceitaria essa oportunidade, levando-a até o fim? E o pigarreou, gaguejou um pouco e, em seguida, respondeu enfaticamente: sim. Não apenas aceitaria a oportunidade como também a executaria até o fim. Anos depois, Napoleão Hill ficou sabendo que, no momento da pergunta, Andrew Carnegie segurava um cronômetro embaixo da mesa, tendo estabelecido o prazo de 1 minuto para obter a resposta. Se Hill tivesse demorado mais que isso, teria perdido a oportunidade. O repórter, porém, havia dado sua resposta em menos de 30 segundos. Aprendi, em anos de experiência, disse Carnegie ao explicar as razões de ter estabelecido um limite de tempo para obter a resposta que se uma pessoa é incapaz de tomar uma decisão prontamente, uma vez que lhe são dados todos os elementos necessários para tal, ela dificilmente será capaz de, na prática, levar até o fim qualquer decisão que tomar. Naquele dia, assim que obteve a resposta de Hill, Carnegie insistiu em saber se ele estaria disposto a dedicar 20 anos da vida dele a essa pesquisa. Hill disse que sim, mesmo sabendo que não receberá por esse serviço uma remuneração financeira imediata, e que, paralelamente a essa pesquisa, terá de encontrar outros meios para ganhar a própria vida. Hill ficou chocado. Ele pensara, como era de se esperar, que, com sua imensa fortuna, Carnegie iria patrocinar a pesquisa. Não se trata de eu não estar disposto a pagar por essa pesquisa, explicou Carnegie ao ser questionado por Hill sobre os motivos pelos quais ele não queria pagar pelo trabalho. Desejo saber, porém, se há em você a capacidade natural de se dispor a caminhar 1 quilômetro extra, prestando um serviço antes mesmo de ser pago por isso, disse. Depois continuou:
Se você explorar corretamente a oportunidade que lhe ofereci, é muito provável que irá transformá-la em riquezas tão extraordinárias que serão ainda maiores que as que eu atingi. Carnegie ressaltou que estava dando a eu a oportunidade de explorar as mentes mais privilegiadas dos Estados Unidos. Explicou que ele teria acesso ao conhecimento e às experiências que haviam produzido os maiores líderes do país. E afirmou que essa oportunidade poderia capacitá-lo a projetar sua influência pessoal, de uma forma definitiva e benéfica, em todos os continentes, ajudando pessoas por inúmeras gerações. Nos anos seguintes, Carnegie apresentou o jovem Napoleão Hill a pessoas como Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, George Eastman e outras celebridades da época. Como o Carnegie havia previsto, a pesquisa levou cerca de 2 décadas, período em que ele entrevistou mais de 500 grandes líderes de seu tempo. E finalmente em 1928, publicou suas descobertas em 8 volumes, em uma coleção chamada A Lei do Sucesso. Este livro é uma adaptação livre do original de Napoleão Hill. Algumas partes são uma tradução fiel, outras foram editadas. Também senti a necessidade de fazer inúmeros cortes e acréscimos para atingir meu objetivo: oferecer os princípios de Hill em uma versão adequada às necessidades dos dias de hoje. O propósito deste livro não é substituir a Lei do Triunfo, como o título é conhecido no Brasil, obra que, uma vez escrita por Hill, tem um valor cultural e histórico em si. Minha intenção ao traduzir, adaptar e organizar as 16 lições centrais da sua filosofia é oferecer uma versão mais prática e concisa, que combine com os tempos ágeis e velozes em que vivemos, mas sem perder a essência dos ensinamentos originais. As mais de 1000 páginas de A Lei do Sucesso, escritas há quase um século, são como uma mina que precisa ser explorada por todos os que desejam triunfar na vida. Nesta versão, fiz o trabalho do garimpeiro. E na montanha de palavras de Napoleão Hill, fiz escavações minuciosas e delicadas, extraindo as pepitas mais raras, sintetizando as lições práticas e relacionando-as com o nosso mundo de hoje. Jacob Petri, Nova York, primavera de 2012.